Algo está acontecendo no interior do 3I Atlas que não deveria ser possível. Nas últimas 72 horas, os dados liberados simultaneamente pelo telescópio espacial James Webb e pela missão SpaceX da NASA revelaram uma assinatura química que está forçando astrobiólogos ao redor do mundo a confrontarem uma possibilidade que nunca quiseram considerar seriamente. Não estamos falando de especulação, estamos falando de espectroscopia confirmada, de moléculas detectadas, de sequências de emissão que violam tudo o que sabemos sobre física de sublimação. O 3I Atlas não está apenas liberando gases conforme se aquece. Ele está liberando esses gases na ordem errada, como se algo dentro dele tivesse esperado, protegido, preservado por bilhões de anos até o momento certo. E agora, conforme analisamos os padrões de emissão, uma pergunta impossível de evitar emerge. Estaríamos testemunhando não apenas um cometa interestelar, mas um sistema de entrega? Um mecanismo de transporte biológico cruzando a galáxia? Uma semente cósmica programada para despertar sob o calor de uma estrela? Os dados não mentem. As moléculas são reais e o padrão é perturbador. Pense nisso. Antes de mergulharmos na física impossível dessa liberação tardia de metano, e no que isso significa para nossa compreensão de como a vida pode se espalhar pela galáxia, se você quer ficar atualizado sobre a descoberta que pode estar reescrevendo tudo o que pensávamos sobre visitantes interestelares e panspermia direcionada, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque o que estamos prestes a revelar não é teoria conspiratória, são medições espectroscópicas confirmadas, taxas de produção molecular calculadas, sequências de emissão que desafiam modelos estabelecidos. E deixe um comentário nos dizendo: você acha que estamos vendo química cometária extremamente rara, ou evidência de que objetos interestelares podem transportar mais do que apenas gelo e rocha? Em agosto de 2025, quando o 3I Atlas estava entre as órbitas de Júpiter e Marte, o SpaceX apontou os seus 102 canais infravermelhos para o visitante interestelar e capturou o primeiro espectro detalhado da coma gasosa. O que viram era esperado, dominado por dióxido de carbono, traços de monóxido de carbono, água quase indetectável, um perfil químico consistente com um cometa extremamente seco formado nas regiões externas de outro sistema estelar. Mas havia algo ausente, algo que deveria estar lá. Metano. Nenhum metano detectável. Os cientistas anotaram, arquivaram, continuaram observando. O objeto passou pelo periélio em 29 de outubro de 2025. Aproximou-se a 203 milhões de quilômetros do Sol. Mergulhou na zona onde a radiação solar é intensa o suficiente para vaporizar gelo instantaneamente. E sobreviveu intacto. Depois começou a se afastar, resfriando, diminuindo a atividade, seguindo o padrão esperado de um cometa pós-periélio, até que algo mudou. Em dezembro de 2025, 2 meses após o periélio, o SpaceX voltou a observar o 3I Atlas. E o que detectaram deixou a equipe de análise espectroscópica em silêncio absoluto. O objeto havia explodido em atividade. Uma erupção massiva de material sublimando para o espaço. Água, dióxido de carbono, monóxido de carbono, cianeto e algo mais. Metano. Quantidades significativas de metano junto com metanol, formaldeído e etano. Uma fábrica química de moléculas orgânicas complexas sendo expelida para o vácuo do espaço. Carey Lisse, do Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins, foi direto. O cometa 3I Atlas estava em plena erupção para o espaço em dezembro de 2025, após sua passagem próxima pelo Sol, fazendo com que brilhasse significativamente. Até o gelo de água estava sublimando rapidamente para gás no espaço interplanetário. E como cometas consistem em cerca de 1/3 de gelo de água em massa, estava liberando uma abundância de material rico em carbono, que havia permanecido preso no gelo nas profundezas abaixo da superfície. Material preso no gelo nas profundezas. Preservado por quanto tempo? Milhões de anos? Bilhões! E por que só agora?
Para entender por que o metano do 3I Atlas é tão perturbador, você precisa entender a física de sublimação. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor causa que gases congelados em sua superfície passem diretamente de sólido para gás, um processo chamado sublimação. E essa sublimação segue uma hierarquia previsível baseada em volatilidade. Volatilidade é uma medida de quão facilmente uma substância evapora. Quanto mais volátil, menor a temperatura necessária para sublimar. E no contexto de cometas, essa hierarquia é crucial. O metano é hipervolátil, sublima a temperaturas extremamente baixas, muito mais baixas que o dióxido de carbono. Logicamente, o metano no 3I Atlas deveria ter sido o primeiro a desaparecer. No momento em que o objeto sentiu o primeiro calor do Sol, qualquer metano na superfície deveria ter evaporado instantaneamente. Mas não foi isso que aconteceu. Em agosto de 2025, quando o SPIREX primeiro observou o objeto, não detectou metano. Zero. Nada. Mas detectou monóxido de carbono. E aqui está o problema que está fazendo geoquímicos perderem o sono. O monóxido de carbono é mais volátil que o metano. Se o calor era suficiente para liberar CO, deveria ter sido mais que suficiente para liberar metano. Mas o metano permaneceu ausente, preso, enterrado. Só apareceu 2 meses após o periélio, quando o objeto já estava se afastando do Sol e esfriando. Isso não faz sentido, a menos que o metano não estivesse na superfície, a menos que estivesse profundamente enterrado, protegido por camadas isolantes que levaram meses para o calor solar penetrar. Mas por que um cometa teria seus gases mais voláteis enterrados no núcleo enquanto gases menos voláteis estavam na superfície exterior? Isso contradiz todos os modelos de acreção que usamos para entender formação cometária, a menos que não seja acreção natural, a menos que seja estruturação intencional. E então, a quantidade. A taxa de produção de moléculas orgânicas medida pelo SPIREX alcançou 14% em relação à água. 14%. Isso não é traço. Isso não é contaminação. Isso é concentração massiva de química complexa. Para contextualizar, cometas típicos do Sistema Solar têm concentrações de orgânicos na faixa de 1 a 3%. O 3I Atlas está liberando de 4 a 14 vezes essa quantidade. É como se todo o interior fosse uma fábrica de moléculas orgânicas preservadas esperando para serem liberadas. E as moléculas específicas detectadas contam uma história ainda mais intrigante. Metano, metanol, formaldeído, etano, cianeto, água, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Essas são exatamente as moléculas que a vida terrestre consome e produz. Não metaforicamente, literalmente. Essas 4 substâncias, água, CO2, CO e metano, são os ingredientes fundamentais de habitabilidade. E todas estavam presentes na pluma do 3I Atlas. Na Terra, a vasta maioria do metano é produzida por organismos vivos, como parte de processos metabólicos. Existem fontes geológicas? Sim. Vulcões. Fontes hidrotermais. Mas a produção biológica domina. E se o 3I Atlas tivesse um ambiente interno mantido aquecido não por vulcanismo, mas por decaimento radioativo controlado? Se tivesse uma estrutura projetada para manter uma carga útil viva durante a jornada interestelar? Então, o metano poderia ser exatamente o que parece: escape metabólico de uma colônia biológica reagindo ao súbito influxo de energia solar após bilhões de anos de dormência. Não estava esperando para sublimar. Estava começando a produzir. Isso não é apenas anomalia química, é bandeira vermelha biológica. E nos leva a uma pergunta que mudaria tudo. Se há vida no 3I Atlas, como chegou lá? O Dr. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, tem apontado algo ao mesmo tempo brilhante e perturbador. Semear a galáxia com vida é, na verdade, um problema de engenharia bastante barato. Pensamos em viagem interestelar como barreira tecnológica impossível de trilhões de dólares. Mas isso é se você está tentando enviar humanos. Se você está enviando micro-organismos, o preço cai dramaticamente. Pense na Freedom Tower, em Nova York. Custou aproximadamente 4 bilhões de dólares para construir. Pelo mesmo valor,
Temos atualmente a tecnologia para lançar uma missão interceptadora para um objeto como o 3I Atlas. Não precisaríamos nem pousar suavemente. Poderíamos projetar uma espaçonave para colidir com o objeto, depositando uma carga útil de sementes terrestres, micróbios, tardígrados ou até DNA sintético profundamente em seu interior. Estaríamos apenas pegando carona em um ônibus existente. Dentro dessa cápsula, você poderia adicionar pequena quantidade de material radioativo para fornecer calor, permitindo que as formas de vida estabeleçam uma colônia estável dentro da rocha. Conforme o 3I Atlas, deixa nosso sistema solar a 60 km por segundo, 2 vezes mais rápido que qualquer nave que já construímos. Torna-se um vaso de armazenamento de longo prazo. Bilhões de anos no futuro, quando passar perto de outro exoplaneta habitável, o gelo de superfície sublimaria novamente, liberando essas formas de vida como sementes de dente de leão em uma nova atmosfera. A matemática funciona, a tecnologia existe, é apenas questão de prioridade. Mas aqui está a parte perturbadora. Se podemos fazer isso pelo preço de um único arranha-céu, quais são as chances de sermos os primeiros a pensar nisso? Somos uma civilização jovem. Há sistemas estelares em nossa galáxia que são bilhões de anos mais velhos que o nosso. Se até um deles decidiu tornar-se jardineiro interestelar, a galáxia poderia estar fervilhando com esses mensageiros biológicos. O 3I Atlas pode não ser uma descoberta. Pode ser uma entrega que foi enviada eras atrás. E há precedente. Conhecemos meteoritos marcianos como o ALH 84001, que poderiam transportar micróbios através do espaço sem nunca ficarem mais quentes que 40 graus Celsius. A natureza já nos mostrou o projeto para mover vida entre mundos. Chama-se panspermia e tem sido um tópico debatido por décadas. Mas geralmente falamos disso como acidente, uma rocha sortuda atingindo um planeta sortudo. Mas o que estamos vendo com o 3I Atlas parece diferente, parece intencional. A liberação tardia de metano, a alta concentração de orgânicos, a estrutura em forma de pera. Tudo aponta para um objeto muito mais complexo que uma simples bola de gelo. Phil Combe, do Caltech, ofereceu uma explicação alternativa. Ele sugeriu que a exposição prolongada a raios cósmicos no espaço interestelar provavelmente formou uma camada superficial processada, enquanto gelos mais profundos permaneceram intactos até que o aquecimento solar os alcançasse. Isso é uma explicação perfeitamente razoável, científica, conservadora e provavelmente verdadeira para a maioria dos aspectos do comportamento do 3I Atlas. Mas não explica a sequência de emissões. Não explica por que o metano, a substância mais volátil, apareceu depois do monóxido de carbono, uma substância ainda mais volátil. Não explica a concentração massiva de 14% de orgânicos. Não explica o timing perfeito da erupção 2 meses após o periélio. Individualmente, cada anomalia tem uma explicação potencial. Mas quando você empilha todas juntas, o padrão se torna cada vez mais difícil de atribuir apenas a processos geoquímicos raros. E então, vêm as imagens. Entre 8 e 15 de dezembro de 2025, o SPIREX capturou múltiplas exposições infravermelhas, mostrando a estrutura tridimensional da coma. As imagens revelam algo fascinante. A pluma de gás não é esférica, é direcionada. 6 jatos distintos de material emanando do núcleo em padrões específicos. Alguns desses jatos mostram emissões de poeira em forma de pera, com anticauda alongada, apontando para o Sol. Outros aparecem quase circulares nas observações infravermelhas, como se diferentes compartimentos internos estivessem ventilando diferentes materiais em diferentes direções. Compartimentos, ventilação direcionada, liberação controlada de gases. Essas são palavras que não usamos casualmente quando descrevemos cometas, mas são exatamente as palavras que aparecem repetidamente nos artigos científicos analisando os dados do 3I Atlas. E há mais uma peça do quebra-cabeça. O SPIREX detectou que o objeto está ejetando não apenas poeira fina, mas grãos grandes e fragmentos do tamanho de bolinhas de gude.
Material massivo demais para ser empurrado para longe pela pressão de radiação solar. Por isso a cauda de poeira é pequena e em forma de pera, em vez de longa e espalhada. Mas por que um cometa ejetaria fragmentos tão grandes? A sublimação normal produz partículas de poeira finas, como o cabelo humano. Fragmentos do tamanho de bolinhas de gude sugerem fraturamento explosivo, ruptura estrutural, como se camadas internas estivessem se separando sob pressão, como se algo estivesse tentando sair. Não estou dizendo que é isso que está acontecendo. Estou dizendo que os dados permitem essa interpretação e que descartá-la sem investigação seria desonestidade intelectual. Por que se o 3I no Atlas é um portador de vida, se é um sistema de entrega biológica cruzando a galáxia, então temos que reformular completamente como pensamos sobre a busca por vida extraterrestre. Passamos décadas procurando sinais de rádio, escutando o cosmos esperando por um olá que nunca vem, presumindo que civilizações avançadas anunciariam sua presença, transmitindo mensagens através do vazio. Mas talvez estivéssemos procurando a coisa errada. Talvez civilizações avançadas não construam torres de rádio. Elas constroem sementes. Porque a panspermia direcionada tem uma vantagem que a comunicação de rádio nunca terá. Funciona. Você não precisa esperar que outra civilização desenvolva tecnologia de rádio. Não precisa esperar que estejam escutando na frequência certa, no momento certo. Você simplesmente envia a vida propriamente dita. E se ela encontrar um mundo habitável, ela se estabelece, cresce, evolui. Bilhões de anos depois, talvez desenvolva sua própria tecnologia. Talvez olhe para o céu e se pergunte se está sozinha. Talvez até construa telescópios para procurar por visitantes interestelares. E nunca perceba que ela mesma é descendente de uma dessas sementes cósmicas. É um ciclo de herança que se auto-perpetua. E requer apenas a tecnologia que já possuímos. O silêncio da galáxia talvez não seja ausência de vida. Talvez seja sinal de maturidade. Talvez as civilizações mais avançadas não façam barulho. Elas semeiam silenciosamente, preservam, transmitem seu legado não através de ondas de rádio que desaparecem no ruído, mas através da própria arquitetura da vida. E talvez o 3I Atlas seja exatamente isso. Não uma mensagem. Um mensageiro, carregando dentro de si não informação codificada em sinal de rádio, mas informação codificada em DNA, ou seu equivalente alienígena. Há algo que não podemos ignorar sobre a história da vida na Terra. A vida apareceu em nosso planeta quase imediatamente depois que se tornou habitável, apenas algumas centenas de milhões de anos após a Terra se formar. Isso é uma janela extremamente apertada para algo tão complexo quanto uma célula emergir de uma sopa primordial, a menos que as células não tenham começado aqui. Se a vida na Terra foi semeada por um objeto como o 3I Atlas há 4,2 bilhões de anos, então somos a prova de que o sistema funciona. Somos o monumento que alguma civilização há muito morta construiu para garantir que sua existência durasse mais que seu próprio Sol. A assinatura orgânica de 14% que vemos hoje pode ser o mesmo kit químico inicial que foi depositado em nossos próprios oceanos quando a Terra era jovem. É um ciclo de herança biológica que abrange toda a Via Láctea. E talvez é exatamente isso que estamos testemunhando, usando nossa tecnologia para assistir nossa própria história de origem se desenrolar em tempo real. Olhando para a rocha que pode estar fazendo por outro planeta o que alguém fez por nós. Os próximos meses serão cruciais. O 3I Atlas passará por Júpiter em março de 2026. A interação gravitacional pode expor camadas internas adicionais. Pode alterar os padrões de desgaseificação de maneiras que ajudariam a distinguir entre explicações competidoras. Se houver mais erupções de metano, se novas moléculas orgânicas aparecerem, se os padrões de ventilação mudarem em resposta ao aquecimento solar adicional. Cada observação nos aproxima de entender o que realmente estamos vendo. Mas mesmo agora, com os dados que temos, uma coisa é clara. O 3I Atlas não é um cometa comum. Sua química é anômala. Sua sequência de emissões desafia modelos estabelecidos. Sua concentração de orgânicos é sem precedentes. E talvez, apenas talvez,
estejamos testemunhando não apenas um objeto interestelar raro, mas um vislumbre de como a vida se espalha entre as estrelas. Não através de naves espaciais tripuladas cruzando o vazio em velocidades relativísticas, mas através de sementes silenciosas, viajando em ônibus cósmicos naturais, esperando bilhões de anos pelo momento certo para despertar. Se este vídeo fez você perceber que a vida pode ser um fenômeno galáctico semeado intencionalmente através de objetos interestelares, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no canal. Estamos rastreando cada nova análise espectroscópica do 3 e o Atlas e traremos cada descoberta sobre concentrações moleculares, sequências de emissão e as implicações para a panspermia direcionada. Deixe um comentário com sua análise. Você acha que estamos vendo erupção química natural extremamente rara ou evidência de sistema de entrega biológica em ação? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que precisa saber que a busca por vida extraterrestre pode não estar nos sinais de rádio, mas nas rochas antigas que cruzam nossa galáxia, carregando a arquitetura fundamental da vida.